Bom, vamos lá. Meu nome é Roberto Rocha, eu sou farmacêutico e eu vou dar início agora a alguns vídeos onde eu vou trazer algumas informações básicas acerca de drogaria, certo? Acerca do trabalho de farmacêutico na drogaria e alguns critérios que a gente tem que se atentar na hora de dispensar um medicamento, tá certo? Como primeiro tema, eu escolhi para trazer aqui os tipos de receituário, certo? É um tema que na prática a gente vai ver que é bem comum e a gente aprende muito fácil, mas é o início de tudo, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente eu trouxe aqui uma imagem onde traz os quatro principais tipos de receituário que a gente tem hoje em dia, tá? O receituário comum, o receituário de controle especial, o receituário B e o receituário A. A gente vai falar de cada um deles, né, de forma separada, então eu vou trazer um pouco mais de detalhes no decorrer da apresentação, tá certo? Primeiro de tudo eu queria trazer aqui de onde que foi tirado algumas informações, certo? Principalmente acerca dos medicamentos controlados, tá? Foram tirados da portaria 344, tá? É a portaria que rege justamente esse tipo de medicamento. Em que receituário eles devem vir, qual a quantidade deve ser dispensada, várias informações estão contidas nessa portaria. Como hoje o vídeo é mais de apresentação, então eu não aprofundei tanto, eu trouxe só mesmo algumas amostras e alguns detalhes, vamos dizer assim, superficiais, tá certo? Que todo mundo deveria saber. Para começar, a gente vai falar um pouquinho do receituário comum, tá? O receituário comum ele não tem uma forma exata. A depender da clínica, a depender do estabelecimento em que você é atendido, o receituário ele pode vir de forma diferente, certo? Mas basicamente ele é uma folha em branco, onde vai ter algumas informações. Pode ter algumas informações como o nome da clínica, do hospital, o nome do médico, ou pode simplesmente ser uma folha em branco, onde vai ter o nome do paciente, onde vai ter os medicamentos prescritos e a assinatura e carimbo do prescritor, tá certo? Assim como a data em que ele prescreveu aquela medicação. Então ela não tem um formato muito específico. Mas o que é que pode ser prescrito nesse tipo de receituário? Medicamentos sem tarjas, então isso inclui muitos fitoterápicos, isso inclui medicamentos considerados MIPs, né, que são isentos de prescrição. Além desses, pode ser prescritos medicamentos de tarja vermelha que tem a seguinte escrita: venda sob prescrição médica. Vai ter lá a tarjinha vermelha e só essa frase, certo? Venda sob prescrição médica. Esse tipo de receituário não precisa reter a receita lá na farmácia. Então, o paciente vai comprar um medicamento, ele leva a receita, o farmacêutico vai olhar, o balconista vai olhar qual é o medicamento e vai entregar para o paciente o medicamento e a receita. E ele vai embora para casa sem problema nenhum, tá certo? Com o detalhe de que esse tipo de receituário pode ser usado para prescrição de antimicrobianos. Então, nos casos do antimicrobiano, ele tem que vir em duas vias ou a farmácia vai ter que ficar com uma xerox, tá certo? Mas isso mais para frente a gente vai falar também na apresentação. Então, continuando, vamos falar aqui um pouco também sobre os medicamentos, o receituário de controle especial, tá certo? Nesse receituário, ele também pode ter variação no seu formato, certo? Mas é essencial, é fundamental que nele esteja lá. Receituário de controle especial tem que ter essa frase aparecendo. Precisa ter um local onde tem a identificação do emitente. Então, diferente do receituário comum, que pode ser uma folha em branco, o receituário de controle especial precisa conter de onde que ele vem, qual é o hospital, qual é a clínica, qual o médico que está prescrevendo aquele medicamento, certo? Porque hoje em dia existem as teleconsultas, existe a consulta em domicílio, então o médico pode ter um talão, né, de receituário que contém apenas as informações dele, o nome dele, o CRM, tudo que ele tem lá, de forma mais elaborada, tá certo? Além disso, ele precisa conter, né, o preenchimento dele precisa ser completo, então tem que ter o nome do paciente, tem que ter o endereço do paciente, tem que ter quais são os medicamentos que são prescritos, data, assinatura e carimbo do médico, tá bom? E quando for lá na farmácia para poder receber o medicamento, é preciso que a gente identifique quem é o comprador e também identifique a data em que foi fornecido esse medicamento, certo? Os detalhes desse tipo de receituário. Primeiro, ele é usado para prescrição de medicamentos de controle especial, tá certo? Não impede que os MIPs ou medicamentos mais simples sejam prescritos nesse tipo de receituário. Porém, é desnecessário, vamos dizer assim, né? Simplesmente o médico vai perder esse receituário por causa disso, tá bom? Um outro detalhe que também é trago na portaria 344 é o seguinte: ele é limitado a 3 substâncias por receituário. Então vamos supor que o médico quer prescrever ao paciente 5 medicamentos de controle especial. Ele precisa pôr 3 em uma receita
e 2 em outra receita. Ele não pode prescrever os 5 em um receituário só, tá certo? E um detalhe muito importante, para esses tipos de medicamento a gente precisa reter a primeira via da receita, tá bom? Então sempre é aquela onde o médico escreve de caneta. Caso seja um receituário impresso, ele tem que vir lá especificado, primeira via e segunda via. Então a farmácia sempre fica com a primeira via dessa receita, tá bom? Como que eu identifico um medicamento de controle especial? Pela tarja. Então ele vai ser tarjado com a cor vermelha e ele vai conter a seguinte escrita: venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita. Ainda de acordo com a portaria 344, esses medicamentos de controle especial eles devem estar separados dos demais em um local que tenha a possibilidade de ser trancado. A maioria das farmácias vai ser um armário com chave. Então, todos que estão dentro daquele armário vão precisar ser prescritos nesse tipo de receituário. Óbvio, aqueles que têm a tarja vermelha e essa escrita na caixinha, tá bom? Continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre o receituário B, certo? O receituário B, ele é um receituário que deve ser de cor azul, certo? Não existe outra cor de receituário B. Tem lá um receituário B na cor branca, é falsificado. B na cor amarela, é falsificado, tá bom? Fica sempre atento nesse ponto. E ele deve conter algumas informações a mais do que no receituário de controle especial, tá? Todo receituário B ele vai conter um local onde ele vai ter o número e a região da receita. Como ele é um receituário que ele é emitido por localidade, por município, né? Então ele tem que vir ali a unidade federativa e tem que vir o número desse receituário. Cada receituário vai ter um número diferente, tá bom? Deve vir preenchido, assim como no controle especial, a identificação do paciente, o nome, o endereço, todas as informações referentes ao consumidor do medicamento, certo? Deve vir também a identificação do emitente, pode ser o nome da clínica, do hospital, o nome do médico, como no receituário de controle especial, tá certo? E esse tipo de receituário só comporta um medicamento por receituário. Se o médico quer prescrever 5 desse tipo, tem que ser 5 receituários diferentes, onde tem que ter lá descrito o medicamento, a quantidade e a posologia da dose, tá bom? A farmácia precisa também identificar o comprador, tá? E o médico tem que assinar, carimbar e pôr a data. Um detalhe muito importante, esse tipo de receita, por ela ser de medicamentos de tarja preta, como ela já é um pouco mais difícil de se conseguir, é muito comum que as pessoas tentem falsificar esse tipo de receituário. Então a gente sempre tem que atentar-se a uma informação que diz lá no rodapé da receita, que são os dados da gráfica onde ela foi emitida e a numeração da impressão. Esses dois dados a gente consegue depois cruzar para poder ver se essa receita é falsificada ou se ela é realmente original e válida. Então, sempre se atentem se na receita tem essas informações lá embaixo na hora de vender. E quais os tipos de medicamentos que são prescritos nesse tipo de receituário? Medicamentos em tarja preta que tem a seguinte escrita: venda sob prescrição médica, o abuso deste medicamento pode causar dependência. Uma espécie de variação do receituário B é o receituário B2. E a gente tem que ficar muito atento porque é uma diferença tão mínima que muitas das vezes pode passar batido, tá certo? Mas é importante salientar que o receituário B é diferente do receituário B2. Esse receituário B2 ele existe porque dentro da portaria 344 existe a lista B2, que são os medicamentos psicotrópicos anorexígenos. Esses medicamentos eles trazem um risco muito grande à saúde do indivíduo. Então, por conta dele trazer esses riscos, o acesso a ele também é um pouco mais dificultado, tá bom? Então a gente tem que se atentar, porque muitas vezes o próprio prescritor erra o receituário, às vezes um indivíduo que está mal intencionado consegue um receituário B e tenta prescrever uma substância desse tipo. Um exemplo que todas as farmácias praticamente têm, né, que dispensam esse tipo de medicamento, é a sibutramina. A sibutramina é um medicamento constante na lista B2 e ela precisa ser prescrita nesse tipo de receituário. Além desse tipo de receituário, ela deve vir acompanhada de um termo, que é o termo de responsabilidade do prescritor para o uso do medicamento contendo substância sibutramina, que é esse que está aí do ladinho. Toda vez que um médico for prescrever uma sibutramina, ele tem que ter esse tipo de receituário e tem que acompanhar esse termo. Um outro tipo de receituário é o receituário A.
né, ele tem que ser de cor amarela. Assim como o receituário B é azul, o receituário A tem que ser amarelo. Não existe de outra cor, tá bom? Roberto, mas se o B eu prescrevo, né, as substâncias de tarja preta, o amarelo eu vou prescrever o quê? Se só tem tarja vermelha e tarja preta. Bom, também são substâncias de tarja preta, só que vai mudar a escrita que está lá na tarja. Olha só, venda sobre prescrição médica, atenção, pode causar dependência física ou psíquica. Veja que é diferente do B, tá bom? Um exemplo desse tipo de receituário seria a Ritalina. A Ritalina é prescrita em receituário amarelo. Não existe intercambiabilidade de receituário, certo, gente? A Ritalina não pode ser prescrita em receituário B, um alprazolam não pode ser prescrito em receituário A. Não existe uma hierarquia. Se eu tiver um receituário A, eu posso prescrever qualquer medicamento do mundo. Não. Cada classe de medicamento tem que ser prescrita na sua receita, tá certo? Por fim, um tipo de receituário que eu trouxe aqui é o receituário dos retinóides, certo? Essas medicações, elas são proibidas para mulheres grávidas, para gestantes, tá bom? Elas só devem ser utilizadas com a certeza de que a mulher não está grávida, por mulheres, certo? Se forem homens, aí tudo bem, tem alguns outros critérios, tá? Mas esse tipo de receituário também deve ser preenchido como receituário B e como receituário A, certo? Ele tem o seu número de identificação, tem que ter a identificação do emitente, tem que ter todas essas informações para a gente saber direitinho que médico prescreveu, quanto prescreveu, tá bom? E também devem vir acompanhada de um termo de conhecimento de risco. Justamente por ela ser uma substância altamente teratogênica, a gente precisa saber o paciente precisa ser informado desses riscos, tá? É muito comum a gente pensar o seguinte: como ela vai afetar, né, mulheres grávidas e tudo mais? Se eu for prescrever a isotretinoína para um homem, ele não vai precisar levar o termo de reconhecimento de risco, não é verdade, Roberto? Não, está errado. Tanto para o homem quanto para a mulher precisa estar acompanhado de um termo, certo? Só vai diferir ali o termo, porque para a mulher vai trazer os riscos de ela estar grávida, o que é que pode acontecer com ela, e ela vai ter que aceitar, né, vamos dizer assim, aquele risco. Já para o homem, ele tem que entender que se por acaso ele suspender esse tratamento, ele não pode passar aquele medicamento para frente, dar para outra pessoa que toma, independente de ser homem ou mulher. Ele tem que destinar aquele medicamento ao local correto, seja para uma drogaria para poder ser mandado para incinerar, ou seja, para um posto de saúde ali na sua região, tá? Então ele tem que destinar esse medicamento da forma correta. Ambos, seja do sexo feminino ou masculino, precisam ter acompanhado com termo. Por fim, eu vou falar um pouco dos antimicrobianos. Os antimicrobianos, eles são regidos por uma legislação diferente dos medicamentos de controle especial, que é a RDC 20 de 2011, tá bom? Tá aí um pouco uma prévia, né, dessa legislação, e dela eu retirei as seguintes informações. Vamos lá. Os antimicrobianos, eles podem ser prescritos em receituário comum e também é muito comum que ele seja prescrito em receituário de controle especial. Por quê? A exigência dos antimicrobianos é que ele seja prescrito em duas vias, tá? Então, a primeira via fica com o paciente e a farmácia precisa reter a segunda via da receita, tá bom? Em casos onde a segunda via da receita está ilegível ou então não tem a segunda via da receita, a gente pode tirar uma xerox da receita original e justificar porque é que está ficando com a xerox e não com a segunda via como deveria ser, tá certo? Um detalhe muito importante sobre os antimicrobianos é o seguinte: por mais que ele possa ser prescrito em um receituário de controle especial, que muitas vezes vai facilitar ali a vida do médico, né? Ele não deve ser prescrito junto de um medicamento de controle especial. Então, por exemplo, o médico prescreveu ali uma amitriptilina e julga necessário que aquele paciente tome um antibiótico, tá? Ele deve fazer uma receita para cada medicamento, porque por mais que o receituário de controle especial ele aceite 3 substâncias de controle especial, nenhuma delas pode ser antibiótico, tá bom? E por fim, algumas dicas de como a gente pode estar minimizando os erros, né, durante o dia a dia. É muito comum, existem farmácias em que o movimento é muito intenso, que muitas vezes os balconistas precisam saber vender medicamento controlado, e é imprescindível a organização em estabelecimentos, desde que, mesmo os que não tenham um movimento tão grande, a organização é sempre bem-vinda. E um exemplo de uma organização que a gente poderia usar para evitar esse tipo de erro seria o que está na imagem. Olha só.
As duas primeiras prateleiras estão medicamentos que devem ser prescritos em receituário A, e por isso eles têm ali uma tarjazinha amarela na própria estante, vocês estão vendo? Todos eles são de tarja preta, se vocês olharem, tá vendo? Mas todos têm essa faixinha amarela, que é para quando uma pessoa, mesmo que leiga, for lá buscar esse medicamento, ele olha para a cor e diz, então o receituário desse aqui tem que ser amarelo. Caso não seja, ele já sabe que o receituário está errado, tá? As prateleiras em seguida são de receituário B. Também são de tarja preta, certo? Se vocês observarem ali, mas todas têm a escrita diferente dos lá de cima, tá? Para não ficar muito detalhado, eu tenho que sempre ler a escrita, eu tenho que sempre ler a escrita. Já está organizado. Se eu sei que está da terceira até a sétima prateleira, eu sei que é um medicamento que tem que ser prescrito em receituário B. E lá no final, a gente vê ali, receituário B2. Mas ali tem a isotretinoína, que é um medicamento que deve ser prescrito no receituário de retinóides, e tem também a sibutramina, que é do receituário B2, certo? Mas só o fato deles estarem separados já mostra que tem um detalhe a mais ali que a gente tem que prestar atenção. Bom, o que eu tinha para falar sobre os tipos de receituário é isso, é mais uma apresentação breve, certo? E a gente pode, ao longo do tempo, ir discutindo um pouco melhor sobre os outros critérios, né? Tempo, validade de receita e tudo mais. Mas, por fim, eu queria trazer também uma reflexão, certo? Quando a gente passa a vivenciar o dia a dia na farmácia, a gente vê que muitas coisas erradas acontecem e pouco se faz para poder corrigir esse tipo de situação, tá? Porque muitas das vezes é mais fácil a gente ir pelo caminho que todo mundo vai. Se todo mundo lá já está fazendo errado, por que a gente vai mudar agora? Né? Por que a gente vai passar a fazer certo se nunca deu problema? Bom, aí que está o ponto. Por onde a maioria vai, não necessariamente é o caminho, é o melhor caminho. Tá? Às vezes, quando a gente decide mudar a rota e fazer o que é certo, a gente pode ter resultados bem surpreendentes. Então, por mais que a gente precise bater metas, a gente precise fazer, se superar a cada dia mais, a gente sempre tem que lembrar que, no fim, quem realmente tem que se beneficiar com tudo isso é o paciente. Porque muitas das vezes um erro que pode vir da farmácia pode ser fatal para ele, tá bom? E de nada adianta eu fazer tudo errado para poder conseguir bater minhas metas, para poder conseguir atingir os meus objetivos. No final das contas, o paciente tem um problema mais grave, ele vem de processo, você perde o seu CRF, você perde o seu emprego, a farmácia lhe demite porque você fez uma atitude errada, equivocada. Então vamos sempre, por mais que a minoria esteja indo pelo caminho certo, vamos sempre tentar fazer aquilo que é certo. É difícil mudar, desfazer um erro, um mau costume, é bem difícil. Mas a gente só vai conseguir desfazer isso se a gente começar a tentar, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.